Muito bem, agora aqui na seção 3.2 nós falaremos sobre controle de acesso, né? Então, a importância do controle de acesso é que, digamos, o ServiceNow é uma plataforma muito poderosa que irá conter dados de diversas áreas, de diversas linhas de negócio e tudo mais. E nem sempre dentro da companhia nós temos a expectativa de que todos visualizem todas as informações. Imaginem que alguns dados podem ser sensíveis, como dados de recursos humanos, dados do jurídico e coisas desse tipo. Então, a história que nós teremos nesse módulo será, enquanto gerente de segurança de dados, eu quero restringir acesso a determinadas tabelas e menus e módulos, de forma que eu possa garantir a integridade dos dados. Então, bem em resumo, é a busca de garantir que apenas quem deve ter acesso àquela informação tenha acesso àquela informação. Então aí nós temos um resumo de como acontece hoje as permissões de usuário dentro da plataforma. Então a primeira coisa que acontece, o usuário ele faz a autenticação dele. Nesse login, o ServiceNow identifica a quais grupos esse usuário pertence e quais os papéis ou as roles, né, que ele tem direito. Então, sejam roles atribuídas diretamente ao usuário ou diretamente ao grupo. Lembrando que ambas podem ser possíveis, mas geralmente as empresas optam por ou um ou outro, né, nas suas boas práticas. Após isso, o ServiceNow faz a validação de aplicações e módulos, então acesso a aplicações e módulos, que isso é gerenciado pelas roles. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu clicar aqui. Isso aqui. Então aqui no menu All, se vocês se recordarem, eu tenho acesso a uma série de elementos, né, como Self-Service, Activity. Cada dessas linhas se trata de uma aplicação, que ao expandir eu tenho os módulos dessa aplicação à minha disposição. Então quando um usuário loga, o ServiceNow valida quais destas aplicações vão aparecer aqui para ele, por exemplo, baseada nas roles que ele possui. Lembrando que eu, enquanto administrador, tenho acesso a muito mais aplicações. Na verdade, eu vejo todas as aplicações disponíveis, enquanto que se eu impersonar a Beth vai ter bastante também. Deixa eu ver o Abraham como tá. Carregando aqui, mas então ao logar com o Abraham, o ServiceNow nesse momento, até no momento do impersonate, ele carrega as roles, né, que o usuário tem e vai mostrar esse menu de acordo com o perfil dele. Então aqui vocês podem ver que é bem mais enxuto, né? Não tem nem a barra de rolagem, não ocupa nem metade da tela, o que o Abraham pode fazer. Tá? Apenas para exemplificar essa segunda etapa de validação. Voltando aqui no slide, acessos a banco de dados. Então ele vai validar as tabelas, que tanto a nível registro como a nível campo, vocês vão ver que é possível limitar o acesso tanto a campo como a registros específicos, né, na tabela, como somente a campos específicos. Isso é governado, gerenciado por propriedades globais de sistema e pelas ACLs, né, que são as Access Control Lists, na verdade, mas que dentro delas existem as Access Control Rules, né, as regras. Então é uma resposta sobre o que é o Access Control. Control basicamente é uma regra de segurança definida para restringir as permissões de um usuário a ver ou interagir com dados, né, como eu vinha comentando com vocês. É executada sempre que um usuário tenta acessar uma tabela e pode ser configurado de duas formas. Então, a nível linha, ou seja, o acesso ao registro como um todo, ou, na verdade, acesso ao campo, que seria a nível coluna, né? Então, row level e column level. E aí as ACLs as restringem de acordo com o que é chamado no mercado de operações CRUD, né? Que seria esse acrônimo para Create, Read, Update e Delete. Então, assim, eu tanto posso dizer, o usuário ele não pode sequer visualizar aquele registro, ele nem vai ter acesso a vê-lo, ou eu posso criar uma regra onde ele pode visualizar, mas não pode editar, ou ele pode editar, mas não pode criar um novo, e assim por diante. Então, existem algumas opções aí quando estamos criando ACLs também que nós faremos. Mas, novamente, é uma coisa que conseguimos fazer baseado em condições, baseado em menus super amigáveis. Aqui é possível sim aplicar um pouco de scripting, mas novamente vocês conseguem fazer uma gestão eficiente sem a necessidade de um conhecimento tão avançado. Então aí nós temos a ACL, né? Então o que é a ACL? Ela contém é, todas as regras de controle de acesso da instância. Então os usuários com o perfil adequado podem modificar
essas regras e essas permissões. Nós vamos ver essa tabela já já, né? A Access Control, e aqui nós temos aí todas as regras. Cada regra de acesso, né, cada controle de acesso especifica o objeto a qual o alvo, né, dessa regra de acesso, por exemplo, uma tabela ou uma tabela e campo, a, a operação que vai ser executada, então uma ação baseada naquele CRUD que nós vimos, e as permissões requeridas para acessar aquele objeto. Então nós temos um objeto, a operação e a permissão. Saindo aqui do conceitual e olhando esse print, vocês vão poder ver essas três coisas. Então aqui no topo nós temos o campo operation, nesse caso a operação é escrever, né? Então é o write. Mais abaixo nós temos o objeto, é aqui onde nós apontamos a tabela, ou a tabela e o campo. Então, é, na verdade aqui vocês vão ver que existem dois campos, né? Um campo é a tabela e aqui esse outro campo é para campos específicos. Então eu posso dizer, na tabela CMDB Hardware Infinity, o campo garantia, por exemplo. E eu vou explicar melhor por que temos a opção de incluir ou não um campo aqui. Aí podemos ter uma descrição básica aqui. E a permissão, que é onde nós dizemos, tá, ok, essa é a regra, esse é o objeto, essa é a operação. Quem pode fazê-lo? É aqui nos permissions que nós definimos isso. Naturalmente, nós temos algumas ACLs já criadas pelo sistema. Então, geralmente, nós vamos poder, nas configurações de cada tabela, visualizar as ACLs existentes para ela. Vou mostrar isso aqui também. E é importante lembrar que quando uma tabela custom é criada, o sistema já cria automaticamente 4 regras de acesso padrão para ela. Para ela, referente a escrever, criar, deletar e ler. E aí nós podemos começar a gerenciar essas regras de acesso com as nossas condições. Também por padrão costume criar um papel, uma role associada a essas ACLs. Então, quando eu crio uma tabela custom, ele também cria uma role custom. Existe até uma opção para desabilitar, se eu quiser usar uma role já existente também, tudo mais, mas por padrão existe essa possibilidade também. Ok, antes de entrar aqui nessas tipos de regra, eu já vou mostrar um pouquinho sobre as ACLs aqui. E aí aqui, como eu estava dizendo, nós estamos numa etapa muito conceitual. Esse módulo, os labs vão ser bem mais simples também, as demos vão ser bem mais simples. Mas, de novo, falei muito, de repente começou a ficar um pouco massivo, maçante. Pausa um pouco o vídeo, toma uma água, respira, toma nota, fala, bom, deixa eu ver se eu entendi até aqui. E aí você retoma. Qualquer coisa, volta um pouco o vídeo e segue com a gente. Então, primeira coisa, se eu vier aqui digitar ACL, eu vou encontrar aqui embaixo System Security Access Control. Cliquei aqui. Então vejam que eu tenho muitas ACLs criadas. Aqui no rodapé nós podemos ver que são 14.696 nessa instância. Quando eu acessar qualquer uma delas, e aí só por hábito de sempre, vamos pegar ali asterisco incidente aqui, porque aqui no name ele sempre tem o nome da tabela e na sequência os campos aonde se aplicam. Então, a primeira coisa que nós podemos ver, né, nós temos 95 regras relacionadas a incidente. Então, nós temos algumas regras que nós temos só o nome da tabela. E aí vai ter lá report view, create, read, write e tal. Eu vou ter incidente ponto asterisco. Eu vou ter incidente ponto campo. Por exemplo, incidente ponto assigned to, incidente ponto business stc. Já já vou falar mais um pouco sobre isso, mas eu vou abrir qualquer uma dessas regras aqui, pegar uma aqui de leitura. Ao clicar nela, percebam que tem uma coisa estranha aqui. Todos os campos dessa tabela, eles na verdade estão setados como somente leitura. Então, se você observar, ó, tipo, operação, protection policy, name, description, eu não consigo fazer nada aqui. Isso se deve a uma coisa que nós vimos lá no primeiro módulo, que está aqui no menu superior, que é o Elevate Role. Então, agora chegamos no propósito dessa função. Então, existe essa role que se chama Security Admin. Mesmo o usuário admin não a possui, a não ser que seja atribuída. Então, quando você, por exemplo, coloca a role admin para algum usuário, caso você queira que ele também edite ACLs, você, além da admin, precisa setar para ele também a role security admin, que vai habilitar esse recurso aqui. Então, isso, como eu disse lá no começo, é uma contingência do ServiceNow para evitar que a gente acidentalmente altere alguma coisa em regra de acesso de forma indesejada. Lembrando que algumas configurações mais avançadas podem ser feitas por script, às vezes um script pega a tabela errada, se a gente tiver feito algum erro na hora de digitá-lo, enfim. Então é só uma camada de acesso, para que isso aqui só esteja ativado quando eu efetivamente estiver com a intenção de alterar uma ACL. Então vou clicar aqui,
Elevate Role, vou ticar o Security Admin e vou clicar em Update. Ok, está carregando. E agora vocês podem ver que o formulário possui os campos editáveis, né? Então, de novo, né, do tipo record, que não vem muito ao caso nesse momento, mas basicamente é uma regra a nível registro, não a nível campo. A operação é leitura, para esse caso. Sobrescreve qualquer ação do admin, ou seja, perdão, o admin sobrescreve essa ação também. Então, eu sendo admin, eu não fico. Eu posso burlar, vamos dizer assim, essa regra, ela não se aplica a mim. Mas também é uma coisa que pode até desmarcar para falar que até o admin precisa seguir a regra de acesso que tem aqui. Cuidado com isso, porque é importante que o admin tenha um acesso global, geralmente. E aí aqui vai ter as etapas que eu tinha comentado lá atrás. Eu tenho o name, que é o objeto, que nós estamos aí aplicando a regra, onde vai ser composto por a tabela que eu quero segurar, então no caso aqui a tabela incident, e aqui ao lado eu tenho os campos da tabela incident. Então, nesse caso, está configurado como incident none, ou seja, eu estou criando uma configuração global para a tabela incidente. Se eu quisesse criar uma regra específica para um campo da tabela incidente, eu apontaria esse campo aqui, por exemplo, assim. Isso quer dizer que eu estou criando uma regra para o campo impact da tabela incidente. Então, esse é o object, a operação vocês já viram aqui em cima, e o acesso, a permissão, está aqui embaixo. Então, requires role. Então aqui eu posso apontar quais as roles vão ter essa permissão. Então no caso, deixa eu deixar isso aqui como estava. Eu posso dizer assim, então, tá, a operação leitura da tabela incidente, quem vai poder fazer é quem tiver a role, e aqui eu aponto uma role, por exemplo, sei lá, uh, Activity Creator, só por exemplo. E eu posso salvar isso aqui dessa forma. Agora, o que acontece quando eu não tenho nenhuma role aqui? Eu estou criando uma regra de acesso pública. Eu estou apenas dizendo, olha, leitura, todo mundo. Por isso aqui estaria em branco num cenário desse tipo. Basicamente, qualquer pessoa que queira ler vai conseguir, porque eu não tenho nenhuma role limitando isso. Aí, a partir do momento que eu colocar uma role aqui, apenas aquela role vai poder é, executar essa operação. Agora, existe um complemento, que ao rolar mais abaixo, eu vou ter o campo script, onde eu posso usar algumas lógicas mais avançadas para setar essa regra de acesso, como nesse exemplo. Então, apesar de eu não estar apontando nenhuma role, eu tenho uma condição citada por script. Essas duas condições elas se completam, tá? Então, essa primeira validação passou, qualquer pessoa vai entrar aqui e vai conseguir, só que eu vou bater no script, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas aqui basicamente está vendo se o usuário que abriu o chamado é o mesmo usuário que está abrindo o formulário. Aqui é a mesma coisa, aqui se o solicitante, se a pessoa que está abrindo o formulário é o solicitante apontado no formulário, ou se essa pessoa faz parte do watchlist, né, que é quem pode acompanhar aquele chamado. Então isso é uma regra de acesso scriptada, mas eu vou ter casos onde o campo script vai estar completamente em branco e eu vou estar setando só por roles, que vai ser os casos mais comuns para o nosso escopo aqui, ok? Bom, deixa eu ver o que mais que eu queria exibir aqui para vocês. Acho que por enquanto só. Eu vou voltar aqui na, na nossa, perdão, nos nossos slides e vamos observar essas definições aqui, tá? E aqui de novo, eu vou entrar num momento bem específico, bem teórico, então vou tentar ir devagar, qualquer coisa dá uma pausada, de novo, toma nota, tenta ver se entendeu, não se preocupe em sofrer muito, tente apenas pegar os conceitos aqui mostrados. Então, por exemplo, eu tenho três formas de definir a configuração daquele objeto. Então, quando eu falo deste campo aqui, name, que eu tenho lá a tabela e eu tenho o campo. Eu posso falar table.none, que é da forma que está aqui. Isso quer dizer que eu não tenho nenhum campo específico selecionado. Então, a regra se aplica à tabela toda, incluindo todos os registros. Aí eu vou ter na sequência o table.field, que é quando eu pego ali a tabela e seleciono um campo específico aqui, ao qual essa regra vai se aplicar. Então, a regra que eu estou criando neste caso vai se aplicar apenas para aquele campo, em um registro, e nesse caso, bom, nesse print aqui é o color, né? Mas então, nesse print, eu criei uma regra, por exemplo, de leitura do campo color, eu vou apontar quem pode ver o campo color. Quem não estiver dentro da regra não vai ver o campo color, por exemplo. Né? Pode ser ver, editar, esse tipo de coisa. E a terceira opção é o table.asterisco, né? Que é uma wildcard, que está bem aqui, ó. É sempre a primeira opção.
O que seria o table.asterisco? É uma regra de, vamos chamar de contingência. Ela vai se aplicar para todos os campos da tabela que não tenham uma regra específica. O que isso quer dizer, né? Então, aqui eu estou aplicando para todo mundo, geral, fim de papo. Eu estou dando um acesso àquela tabela, não estou falando sobre campos. Esse do meio, eu estou dando acesso a um campo específico. Eu estou configurando uma regra de acesso para esse campo específico. E já no asterisco, eu estou também aplicando para todos os campos da tabela, porém, não vai se aplicar para campos que tenham uma regra própria. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente na prática, tá? Então apenas tenham isso em conta. Table.none é um acesso a nível tabela inteira. Table.field é acesso a um campo específico. E table.asterisco é acesso a todos os campos, exceto os que tenham regra própria. Bom, aqui nós temos o quê? Os tipos de regra, né? Então é aquilo que a gente estava falando, eu tenho lá a tabela, tenho o campo, aí fica exibido dessa forma na lista, né? Então eu tenho lá essa tabela, por exemplo, que chama UCMDB CI Hardware Infinity.AssetTag. Esse asset tag é o campo, conforme ele está demonstrando. E aí agora vamos falar um pouco mais sobre o wildcard, né? Então sobre o uso do asterisco. Então é importante entender a diferença de comportamento entre usar o wildcard, né? Então, por exemplo, né, ele está usando aqui um exemplo com asterisco. Então, eu tenho lá a tabela sysuser, aí eu tenho a sysuser.homephone, né? Então aqui eu apontei um campo específico. Aí o usuário tableadmin pode ler e o tableuser também pode ler esse campo. O sysuser.asterisco está dando leitura somente para o tableadmin. O tableuser não foi incluído aqui. E a table sysuser.none, ou seja, a tudo, dá acesso à leitura a todo mundo. Então, só para a gente entender o que acontece quando isso aqui está configurado dessa forma. Vou começar de baixo para cima. A sysuser.none está dizendo que tanto o tableadmin como o tableuser vai poder ver essa tabela. Então, eles vão acessar a tabela conforme nós temos aqui. Ó. Essa primeira linha aqui é a linha com a role do tableadmin e aqui embaixo é do tableuser. Então, os dois acessarão a tabela. Beleza. Aí eu vou ter um campo aqui em cima, vou voltar agora para o primeiro, que é sysuser.homephone, que eu estou dizendo que o campo homephone, o tableadmin pode ler e o tableuser também pode ver. Então vamos ver aqui o homephone, esse vê e esse vê. Agora perceba que o sysuser.asterisco, que seria todos os campos sem regra específica, somente o tableadmin tem acesso de leitura e o tableuser não. Isso quer dizer que apesar de ter acesso à tabela, o tableuser só vai ter acesso ao campo com regra específica. No table asterisco ele não foi incluído, então ele não vai ver mais nada. O que aconteceria, por exemplo, se não existisse essa regra essa regra aqui do home phone? Perdão, vamos lá. Se não existisse essa regra aqui do asterisco, todo mundo teria acesso a tudo. Ou ainda, se não existisse esse home phone específico aqui, apenas o user asterisco, também o table user conseguiria ver. Aqui o que está impactando o table user é porque eu tenho uma regra de leitura que serve para qualquer campo que não tenha regra específica e ele está excluído dela. Aqui eu faço uma pausa porque, novamente, é complicado. Não é um tema que vocês precisem também assimilar logo de cara, provavelmente no dia a dia, enquanto administradores de vocês. Vocês vão precisar dar uma praticada, testar, pedir ajuda de alguém mais sênior. Isso faz muito parte da nossa rotina. Então, se nesse momento ainda ficou um ponto de interrogação do tipo, não, peraí, mas asterisco, campo, pausa um pouquinho, dá uma olhada nessa imagem, e aí vocês vão perceber isso, que a diferença do table user para o table admin é que o table user não tem o acesso global, ele só tem um acesso específico, que é esse aqui, perdão. Então, por só ter o acesso específico, ele só vê o específico, tá? Aqui tem um outro exemplo com menos acessos. Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui o sysuser homephone, então a regra de campo específico. O table user pode lê-la, o table user não pode lê-la, ele não está incluso na regra. Já no sysuser asterisco, sysuser asterisco, não tem nenhum dos dois tem alguma configuração aqui, está em aberto, e eles têm acesso a sysuser geral. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu só basicamente tenho o acesso leitura
global na tabela, que daria acesso a tudo isso para o pessoal, só que aí eu tenho um acesso específico para home phone. E aí na home phone, como o acesso é específico, só o admin está vendo e o user não, ok? Novamente, Adriano, estou pensando em fazer a prova, o exame de ServiceNow. O que é importante que eu saiba para responder uma pergunta adequadamente? Que o sysuser.none, que não está mostrando none aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. Que o sysuser.none, ele vai dar acesso para a tabela toda, perdão, o sysuser, né, a tabela.none, que a tabela.field vai te dar acesso, vai configurar um acesso a um campo específico, e quem não tivesse incluído nisso naturalmente não vai vê-lo, e que a tabela ponto asterisco dá acesso a todos os campos, se aplica, né, a todos os campos, exceto os que tenham uma regra de campo específica. É isso, prometo que eu não vou ficar estressando muito mais a respeito dessa regra. E por último, sobre ACLs, o conceito de como isso funciona, né? Então, quando um usuário vai acessar um registro, como que o ServiceNow, qual que é a sequência de etapas que o ServiceNow executa para fazer isso? Então, ela é processada nessa ordem. Ela primeiro bate o objeto contra a ACL, da ACL mais específica para mais geral. Então, primeiro ele olha, bom, deixa eu ver se esse cara tem acesso ao nível de detalhe ali específico, por exemplo, a esse campo, a essa linha, e depois eu olho para essa tabela. Isso a nível tabela. Depois ele olha para o objeto a nível. Perdão, vou refrasear essa parte aqui. Ele vai olhar nas tabelas quais as regras de tabela que eu tenho. Então, se ele vai ter acesso à estrutura daquela tabela, das regras mais específicas para as mais gerais, e depois ele vai olhar para os campos daquela tabela e vai fazer aquela regra do mais específico para o mais geral, que seria, primeiro eu vou olhar o tabela ponto campo específico, depois eu vou olhar para o tabela ponto asterisco, enquanto a regra de tabela.none já foi avaliada nessa primeira etapa aqui. Então, o usuário vai precisar ter acesso tanto à tabela como ao campo para que ele possa acessar aquele registro, né? Então, claro, ele pode não ter acesso a todos os campos, mas algum campo ele precisa conseguir visualizar para acessar a tabela. Então ele faz essa validação, na etapa 1 aqui ele bate os nomes, bate a tabela, bate as tabelas mãe e filha, porque às vezes a tabela estendida ele pode ter um bloqueio ou não. Aí ele vai olhar os campos depois disso. E aqui a gente encerra a parte de ACL. Então, apenas uma revisão bem rápida nessa nossa demo. O que nós vimos? Nós temos a operação, que pode ser as principais, tá? Eu sei que aqui tem algumas outras coisas que não fazem parte do nosso escopo, mas as principais operações: criar, ler, escrever e deletar. E aí o que eu tenho depois? O objeto, onde eu aponto a tabela e o campo, onde pode ser a tabela none, tabela asterisco ou tabela campo específico. Aqui eu tenho a permissão, então quais as roles que podem acessar, que eu posso tanto fazer aqui como posso também scriptar alguma coisa. E para eu editar esse tipo de coisa, primeiro eu preciso elevar o meu perfil, coisa que eu já vou deselevar agora. Bom, para fins de uma assimilação melhor e para que vocês possam ver isso na prática, agora na sequência vocês terão um lab, onde vocês vão poder praticar a criação de uma série específica da tabela que vocês vêm trabalhando nos labs anteriores. E aí vocês vão poder ver na prática. Quando eu configurei isso aqui, esse campo sumiu para esse usuário, quando eu configurei esse outro, mudou, e assim por diante. Esse é um lab que ele tem um tempo proposto um pouco mais longo, justamente porque é importante fazer com calma, até para vocês poderem entenderem bem o que é cada clique que vocês estão dando. E aí na sequência a gente volta com a parte 3, com a sessão 3 desse nosso módulo. Ok? Então, um bom lab para vocês. Nos vemos no próximo.